Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos de volta com a sessão de vídeos e venho trazer para vocês uma palavra, um pequeno estudo a respeito da corrupção humana, da natureza humana, a queda do homem, sobre a deformação da moralidade. E é um resumo sobre esses assuntos para que a gente possa compreender melhor a situação atual que estamos vivendo. Mas antes de começarmos, vamos entregar este momento a Deus para que Ele possa iluminar a nossa mente e a gente possa compreender aquilo que o Espírito Santo deseja para as nossas vidas. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por este momento, esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar neste momento aqui para falar um pouco da tua palavra, do teu amor, daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Deus, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, que a gente possa compreender o que o teu Espírito Santo deseja colocar em nossos corações, que a gente possa guardar e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Te peço todas as bênçãos e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse vídeo de hoje nós vamos apresentar o tema A Corrupção Humana e vamos ler o livro, o capítulo, na verdade, alguns versículos do capítulo 3 do livro de Romanos. Acompanhe comigo a partir do verso 9, Romanos, capítulo 3, verso 9 ao 20. Olha o que o texto nos apresenta. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Veja que Paulo faz uma pergunta e em seguida ele responde. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então veja que o texto, para muitas pessoas, ao ler, pode trazer dúvidas, pequenas confusões, pode deixar até as pessoas um pouco perplexas quando começam a observar, principalmente o texto quando diz, o verso que diz que não há um justo sequer. Está escrito lá no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, que não há um justo sequer. Nós vamos voltar um pouco lá para o Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu a ordenança de Deus, a ordem dada por Deus, e que a partir daí desencadeou na humanidade um pecado e a ruína da humanidade. E nós vamos, nesse pequeno resumo, aprofundar um pouco sobre o que aconteceu no Jardim do Éden e vamos traçar um paralelo daquele instante aos dias atuais. Vamos compreender que o atual estado do mundo hoje, essas crises sanitárias que vem acontecendo, essas doenças que vêm surgindo, né? Tudo isso foi consequência da desobediência de Adão.
E depois dessa desobediência de Adão, as gerações que vieram após de Adão e Eva continuaram no erro. Então o pecado, quando entra no mundo, ele não só afeta a natureza humana, mas como também afeta a natureza terrena. Como nós podemos ver que o próprio Deus avisa para Adão que o esforço que ele teria para se sustentar, para se manter, passaria agora a ser dobrado. Adão, ele trabalhava, ele cultivava a terra, ele tirava o seu sustento da terra. Só que ele tinha uma facilidade. O que ele plantava, ele conseguiria colher e tinha um tempo certo. Mas após a entrada do pecado, o pecado vem danificando a natureza terrena e a terra não daria mais com facilidade os frutos, aquilo que Adão desejaria cultivar. E nós vemos isso hoje em dia. O planeta Terra vem sofrendo por causa da desobediência, da ganância, dos vícios. Nós temos aí uma ameaça iminente, que é o aquecimento global. Todos nós já estudamos isso, e é recorrente nas mídias tradicionais e não tradicionais sobre o aquecimento global. Mas encontramos na Bíblia a seguinte passagem que nos informa que a Terra até hoje, desde a queda de Adão, está gemendo, está chorando, aguardando a sua redenção. Como é que eu posso dizer uma palavra melhor? A sua restauração, melhor assim dizendo, que é quando se estabelecer o reino de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja e restaurar a natureza do planeta Terra, só haverá um único governante, um único líder, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo estará restaurado conforme as Escrituras nos revela durante um determinado período esse reino de Cristo aqui na Terra, e por conseguinte lá na frente nós iremos estar para sempre na Canaã celestial. Mas vamos voltando. Quando a natureza foi agora agredida pelo pecado, a natureza humana também passa a ser agredida pelo pecado. A serpente, ela conseguiu colocar, através de Adão e Eva, introduzir o pecado no mundo através da desobediência, através do ato da desobediência de ambos. E nós temos que compreender que muitas vezes a gente coloca, a gente até aprende isso, a gente coloca que Deus está no nosso coração e isso é o suficiente. Nem sempre isso vai ser o suficiente, ou eu posso até dizer que isso não é o suficiente, ter Deus no coração. Porque muitas vezes a pessoa fala que tem Deus no coração e isso basta, mas as suas práticas não se assemelham com aquilo que sai de sua boca. Ao confessar que Deus está habitando no seu coração e isso basta, você tem que demonstrar isso nas suas práticas, nas suas atitudes, nos seus posicionamentos, nas suas decisões. Quando Deus ele habita em nossos corações, nós passamos a ser dependentes e ser controlados pela vontade divina, a fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Nós temos que compreender que Deus deixou para nós o livre-arbítrio. E foi o mau uso do livre-arbítrio que nos colocou nessa situação que nos encontramos hoje. O mau uso do livre-arbítrio nos levou ao momento atual. O pecado está desenfreado, os desejos carnais estão desenfreados, e o que nós conseguimos ver é uma sociedade que está apavorada, que está com medo. Quando sai para as ruas, olha para os quatro cantos, direita, esquerda,
frente e verso para ver se não vai acontecer nada, fica desesperada. A depressão, o mal do século, mas tudo isso é consequência do pecado, da corrupção da natureza humana. Mas vamos trazer algumas reflexões. Vamos ler no livro de Salmos, Salmo 53, verso 1 e 2. Olha o que o texto vai nos revelar. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tivesse entendimento e buscassem a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então veja que os ímpios, os nécios de coração, eles conseguiram se convencer que não existe Deus. Eles colocaram em sua mente que Deus é apenas uma alegoria do pensamento humano para que se possa buscar o refúgio, no momento de dificuldade, um alento. Só que ao colocar isso em sua mente, em seus corações, eles não só apenas se apartaram totalmente de Deus e entraram no estado de morte física e espiritual. Por que as duas mortes? Primeiro, a morte espiritual, porque se apartaram de Deus, e por conseguinte a morte física, porque eles começam a entrar num estilo de vida pecaminoso que vai degradando o seu corpo aos poucos. Um exemplo: vício em álcool, vício em nicotina, vício em sexualidade desenfreada. O que nós vemos hoje por aí é todos esses tipos de vícios citados agora há pouco, desenfreado. Onde mesmo eu trabalho, eu escuto conversas de jovens de 20 e poucos anos que só estão esperando o final de semana para beber mais um gole de cerveja, mais um uísque, enfim, o que eles desejam beber. E falam sempre sobre sexualidade, abordam que vai sair com fulana, com ciclana, enfim, tudo desenfreado. E Deus, ao criar o homem, ele colocou um padrão moral na consciência humana, assim quando ele criou o homem. Vamos observar no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja, Deus formou-nos do pó da terra. Devemos compreender e reconhecer a nossa inferioridade a partir daí. Existem tantos líderes mundiais, líderes de qualquer lugar da parte do mundo, seja de estados, de municípios, de nações, que se acham acima de todas as coisas por causa de suas armas, de seus grandes exércitos, e se apartam de Deus. Só que ao olhar para Gênesis e observar que nós viemos do pó da terra e para lá tornaremos, porque quando nós morremos e somos enterrados, há pessoas que preferem ser cremadas, mas isso não significa que ela voltou a ser pó de todo jeito. Quando é cremado, volta a ser pó. Alguns cientistas afirmam que já foi encontrado alguns vestígios de tipo de terras no nosso organismo, na constituição do nosso corpo, semelhante ao da terra, Alguns cientistas já afirmam isso.
E para que nós, quando fôssemos formados na terra, para que pudéssemos ter a vida, veja que o versículo 7 diz que Deus soprou em nós o fôlego da vida. Eu digo em nós porque somos geração de Adão. Se não fosse por Adão e Eva, nós não estaríamos aqui, não teria a geração dessa humanidade. E se não fosse pela morte e sacrifício de Jesus Cristo, a humanidade não teria a segunda chance. Então, ao olhar para Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, devemos reconhecer a nossa inferioridade. E muitos líderes se acham grandíssimos e tentam tirar da visão dos seus seguidores a grandeza de Deus. Existem muitas ideologias e pensamentos que foram criados pelo inimigo e convenceu essas pessoas, e essas pessoas se tornaram líderes e conseguiram seguidores, e esses seguidores se tornaram adeptos a seus pensamentos, se afastaram de Deus, e cada seguidor desse foi atraindo mais seguidores. E estão tão distantes de Deus que não percebem os sinais que estão ocorrendo. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus ensinou e revelou ao homem, aos apóstolos, aos discípulos, à humanidade, que nos últimos dias haveria sinais vindos do céu. E nós vemos isso, estamos vendo isso. Só que a ganância, a corrupção moral do homem, ela está tão alta que muitos não percebem e vão ser pegos de surpresa quando Jesus Cristo enfim retornar para buscar os salvos. E nós somos tão pequeninos, e nós vemos que Deus, ele, ao nos criar, colocou em nós o que é moral, a moralidade, porque a palavra ensina que Deus, ao formar o homem, ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E eu digo que se Deus disse isso, Deus estava formando o homem com a moral, com ética, com aquilo que é reto. Mas foi o próprio homem que, através da desobediência, deturpou o que era para ser mais ético, mais moral. A queda de Adão no jardim do Éden não manchou a imagem de Deus de maneira nenhuma. A única coisa que a queda de Adão causou foi a sua própria corrupção moral, do seu próprio ser. Foi a morte espiritual e, consequentemente, a morte física, porque o homem, ele foi criado para ser eterno, mas quando ele desobedece, ele traz a morte. Pois a palavra de Deus nos revela que a morte, ela é a recompensa, o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, se não tivesse a desobediência, o pecado da desobediência, Adão e Eva estariam hoje conosco, vivos. Mas o pecado trouxe a morte física e espiritual. E, nos últimos séculos, a degradação da moralidade humana. Vamos ver como Deus, ele trabalha de forma tão linda, que o salmista, ele afirma no Salmo 139 o seguinte. Vamos observar. Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nós somos um organismo feito por três partes: corpo, alma e espírito. E quando a alma e espírito, elas são indivisíveis, e o único que consegue encontrar essa divisão, mesmo sendo indivisível, é a palavra de Deus, como a própria palavra nos revela. Então, quando a alma se retira do corpo, há a morte do corpo físico. Mas a alma saindo do corpo e tendo a morte do corpo físico,
não significa que a alma também morre, o espírito morre. Porque a junção da alma e do espírito é o que traz a ligação para com Deus, é o conhecimento, o reconhecimento que existe um Deus maravilhoso e poderoso. E quando nós corrompemos a nossa moralidade e estamos em estado de pecado, nós ficamos distante dessa realidade, distante de Deus. E isso é tão real que o próprio salmista diz assim, ele diz o seguinte: eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as obras de tuas mãos. Aí ele completa dizendo, e a minha alma o sabe muito bem. Então a nossa alma, ela consegue identificar a essência, a essência divina, consegue identificar o Criador. Porém, essa mesma alma, ela é a entrada para o mundo, como é que eu posso colocar, exterior. A nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito, ela está enxergando tudo o que tem ao redor deste mundo. E a concupiscência, os desejos que são colocados em nossas frentes, tudo isso a nossa alma consegue enxergar. E é tudo isso que a nossa carne, ela busca ter. Então, quando a gente se afasta daquilo que é divino, daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, a gente começa a deixar que a carne se jogue, se deleite nesses prazeres, nesses pratos que são lançados para nós todos os dias. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele pede para que a gente se consagre em tudo, corpo, alma e espírito sejam santificados para Deus, porque ele sabe que é preciso que esteja essa conexão em santidade. Deus, ele é diferente de nós, mas ele ainda é todo poderoso. Deus, ele, lógico, ele é diferente de nós, é lógico que ele é todo poderoso. Ele sabe o que está por vir. Ele sabe o que é quem são as pessoas que vão conseguir chegar no final, que vão conseguir dizer que valeu a pena. Mas isso não significa que ele predestinou essas pessoas para a condenação eterna, não. Deus, ele deu o livre-arbítrio ao homem, e o homem tem que escolher o que é que ele quer para a vida dele. Deus, ele olha lá na frente e consegue enxergar duas situações. Se o homem, dentro do seu livre-arbítrio, escolher servir a Deus, ele consegue enxergar esse homem salvo, esse homem redimido. Mas ao mesmo tempo, Deus, ele olhando lá para frente, e o homem, dentro do seu livre-arbítrio, negar a Deus, rejeitar a Deus, ele também consegue ver esse homem perdido, lançado no inferno, no lago de fogo. Então veja que Deus, ele consegue enxergar as duas situações e coloca para nós o livre-arbítrio. Ou serve a Jesus para a salvação, ou rejeita-o e segue para a condenação. Então, ao enxergar essas duas situações, ele não predestina o homem. Ele faz o seguinte: em Cristo Jesus, ele coloca a predestinação da salvação. Para você ser salvo, você tem que estar em Cristo, e Cristo tem que estar em você, como a videira verdadeira. Mas se a partir do momento que você sai da videira, que você sai de Cristo, você só tem um outro lado da moeda, que é a condenação. Mas não porque Deus lhe predestinou, foi a sua escolha de não estar em Cristo. Deus, ele vai restaurar a humanidade, aqueles que forem fiéis, o ser humano que for fiel, que se consagrar, ele vai restaurar.
Lembra quando eu disse que Deus ele fez um homem para ser eterno? Mas um homem, ele, por causa do pecado, trouxe a morte, ele passou a morrer espiritualmente e fisicamente. Deus, quando ele vier restaurar, Jesus vinha buscar a igreja, ou Jesus vinha buscar o povo escolhido. Jesus ele vai transformar este corpo nosso que tanto sofre aqui na terra, seja pelos vícios, tentações e enfermidades, principalmente as tentações que nos assolam, que nos afligem e as tribulações terrenas. Este corpo aqui será transformado no corpo glorioso, diferente do corpo que Adão foi criado. O corpo de Adão foi criado para ser eterno, porém a desobediência corrompeu o corpo de Adão. E quando Jesus vier restaurar tudo, ele vai transformar este nosso corpo em um corpo glorioso, semelhante ao corpo que ele teve quando ressuscitou, que ele tem quando ressuscitou. E isso vai nos impedir de viver quando nós fomos transformados, vai nos impedir de chorar, de sofrer, de adoecer, de ser tentado e ceder à tentação. Porque quando nosso corpo for transformado em corpo glorioso, iremos habitar num lugar onde não haverá nada disso, só apenas alegria. E essa é uma promessa que nós aguardamos. Estamos aguardando ansiosos essa promessa de Cristo. A restauração dos fiéis, transformação do corpo glorioso. Vamos observar o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 53 e 54. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53, verso 54. Vamos observar uma passagem muito importante e muito bela. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então veja, através dessa transformação não haverá mais morte, apenas a vitória do povo de Deus. E Deus fez tudo isso por um simples objetivo: por amor. Se entregar na cruz do Calvário para restaurar aquilo que foi corrompido foi o ato de profundo amor, porque desde antes da fundação dos tempos, dos séculos, antes da criação do mundo, Deus já tinha proposto o sacrifício do Cordeiro imaculado para restaurar aquilo que estava perdido. Como eu disse, Deus ele consegue enxergar o que está além. E Deus já tinha proposto isso. Deus poderia ter, naquele momento, quando Adão desobedeceu, ter desistido totalmente da humanidade e deixar a humanidade a ver navios, a naufragar, a seguir um rumo perdido. E mesmo assim, Deus vendo a situação de Adão e Eva, Deus promete restaurar, Deus promete enviar a salvação. Deus assim cumpre através de Jesus Cristo a restauração do homem. E nos promete retornar novamente para dar por fim, acabar com todo esse sofrimento e essa corrupção moral que existe. Essa corrupção moral, essa corrupção física, a corrupção da natureza. E ele vai cumprir. Ele cumpriu, que ele prometeu que Jesus viria e cumpriu. Ele prometeu que Jesus viria morrer na cruz e cumpriu. Ele prometeu que Jesus viria, morreria na cruz e ressuscitaria
e cumpriu. Ele prometeu que Jesus viria, morreria na cruz, ressuscitaria e que retornaria outra vez. Irá cumprir também. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. E eu quero compartilhar com vocês, para finalizar esse vídeo, que o que nós estamos vivendo hoje em dia é fruto de organizações que atendem e ouvem mensagens do inimigo e são adeptas a essas mensagens. E através dessas organizações nós vemos o mundo no estado que está. Também por causa do pecado, da corrupção moral e do distanciamento de Deus, a morte espiritual. Ao dar ouvido ao inimigo, assim como Adão e Eva, assim como Eva deu ouvido à serpente, essas organizações elas dão ouvido ao inimigo, criam teorias, levantam mestres, doutores da lei para afagar o seu próprio ego e seus desejos. Esse texto eu tirei de um site de uma colunista que ela postou. Eu acredito que ela seja uma colunista, e eu quero compartilhar com vocês para vocês compreenderem melhor. Entende-se por moralidade um conjunto de normas e princípios de conduta. Na atualidade, a moral é o princípio de conduta que decai com o passar dos dias. Quem é que nunca se deparou com alguém ou até consigo mesmo menosprezando valores passados pela família ou pela religião para lhe fazer o que bem aprouver ou aprove? A sociedade tem se mostrado cada vez mais desprendida de condutas morais que em anos atrás se fazia valer. Segundo Lázaro Covelo Chaves, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UFF, nas décadas de 50 a 70 não havia a modernidade de hoje, mas em contrapartida, as pessoas viviam com mais segurança e com mais dignidade, já que os salários eram compatíveis com a realidade social. Apesar de existir a pobreza, era em menor número em comparação aos dias atuais. Os meios de comunicação que antigamente eram utilizados com a finalidade de realmente fazer a comunicação de assuntos importantes entre pessoas, hoje são utilizados como meios de alienação. Hoje, a moralidade, partindo da defesa do individualismo e do direito de fazer o que tiver vontade. A decadência da moralidade está estampada nas fraudes políticas, nas leis que defendem o individualismo, nas pessoas que não se preocupam com o próximo, nas propagandas que estimulam a sexualidade e ainda na sociedade que se deixa influenciar. O desvirtuamento dos valores morais traz consequências graves às pessoas, pois estimula adolescentes a iniciarem a vida sexual de forma precoce, estimula as pessoas a se desligarem do coletivismo e o preconceito contra os menos favorecidos. É necessário que a sociedade acorde para a real situação e revolucione o comportamento da nação, e isso com responsabilidade e consciência. Existem valores éticos que são fundamentais para que a sociedade viva em harmonia. Ela completa dizendo: a violência excessiva é resultante da decadência da moralidade. Se vocês quiserem ver se esse texto é realmente real, tem até o link aqui, vocês podem colocar mundoeducação.uol.com.br/filosofia/a decadência da moralidade. Vocês podem digitar isso aí, vocês vão encontrar
esta página que eu encontrei esse texto, achei bastante interessante para complementar esse nosso pequeno resumo. Espero que tenham gostado, que Deus abençoe, que vocês possam compreender mais sobre o motivo, a razão de que está acontecendo não só no nosso país, mas no mundo como um todo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por esta oportunidade. Ilumina a mente de cada um que irá assistir esse vídeo, que esteve conosco acompanhando, que o teu Espírito possa tocar no coração de cada um e transformar. Deus, te peço todas as bênçãos sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Deus e aguardem o próximo vídeo, o próximo resumo sobre mais um assunto importante para as nossas vidas. Deus abençoe.